Bem, nós iniciamos hoje mais um vídeo para o canal. Essa é mais uma aula diretamente para o meu curso gratuito que eu tenho, tá? Nesse curso, a gente está abrindo agora um módulo para falar sobre psicologia, tá? E eu acho até muito importante. Quando eu fui abrir esse módulo referente à psicologia, eu me deparei com um termo que é muito utilizado e que impacta várias áreas da nossa vida, que é o termo burnout. O burnout, pessoal, ele é um termo psicológico que se refere diretamente a um esgotamento de longo prazo. E esse esgotamento ele pode vir tanto do interesse de você trabalhar, de fazer operações, o interesse de você sair, quase que envolve uma depressão relacionada a isso, tá? Muitas das vezes isso acontece quando você se esforça demais em determinada coisa ou você está fazendo aquilo por muito tempo, tá? E não necessariamente está tendo um prazer. Começa tendo um prazer e depois por estar fazendo aquilo por muito tempo, se esforçando muito, acaba sendo trazendo um esgotamento, uma sensação de estresse. E eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas antes disso, pessoal, eu vou precisar fazer alguns questionamentos para vocês, porque é muito importante. E nisso será necessário também que vocês anotem, tá? E respondam esse questionamento e vocês vão entender lá na frente como resolver isso, ok? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: você se sente lento no seu dia a dia? Você acorda meio lento, etc. Nas suas operações você se sente um pouco lento? Primeira pergunta, tá? Segunda pergunta: você prefere ficar na cama ou ir trabalhar? Isso para quem trabalha. E para quem faz operação? Você prefere ficar na cama dormindo ou ir tipo, acordar uma hora mais cedo e operar no mercado? Tá? Só para saber isso. Você acorda com frequência à noite e depois se sente cansado ou não? Você normalmente tem um sono normal. Fazer operações parece um esforço para você ou necessariamente você nem sempre tem um esforço, é algo já natural, tá? Você tem um temperamento atualmente igual o de 7 dias atrás, por exemplo, hoje é sexta-feira, tá? O seu temperamento hoje, ele é basicamente igual ao temperamento que você estava na sexta-feira anterior? Existe algum deslize? Você está um pouco estável ou não? Aconteceu várias coisas. Então é importante você me fazer essa resposta também. Você naturalmente, você perde paciência com coisas simples? Você é o tipo de pessoa que se esgota rápido sua paciência? Aquela paciênciazinha que fica assim, ó, esgotando, 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 chega um momento que você estoura? Você é desse tipo de pessoa? Tá? Você sente que você está perdendo controle nos momentos que você está operando? Por exemplo, vamos supor que você tem um setup operacional, tá? E você fez uma compra ou uma venda, só que mesmo que no final dessa operação seja uma operação positiva e a sua análise em si seja uma operação positiva, no momento que você executa, no momento que o mercado ele vai um tique, dois tiques, 100 pontos, 50 pontos contra você, você se sente desestabilizado? Você se sente tipo assim, pô, será que eu fiz a operação certa? Você se sente na vontade de mexer no seu stop, no seu alvo? Outra pergunta que eu queria fazer é: você ingere muita cafeína? Você precisa de estimulantes? Você usa estimulantes no seu dia a dia, como a cafeína, por exemplo? Tá? Então é basicamente essas as perguntas. Mas vamos lá, vamos desenvolver essas perguntas. Se você não entrou, se você basicamente não encontrou, na verdade, uma energia suficiente para responder essas perguntas, desde o início que eu fiz o questionamento, isso vai me sugerir que ou você já está exausto, tá? Você já está exausto sem você perceber. Você tá nesse processo de esgotamento, ou você é uma pessoa preguiçosa, tá? Ou você é uma pessoa preguiçosa. Responder uma ou mais dessas perguntas com sim, aquelas perguntas que eu fiz, por exemplo, se você se sente lento, se você se estressa rápido, isso também já não é um bom presságio, tá? Então a gente precisa desse ponto importante. Saindo um pouco aqui dessa questão do questionamento,
e esse detalhe que eu falei sobre as perguntas, quando a gente entra no tema burnout, a gente tem necessariamente um gatilho de estresse. E esse gatilho vai te impactar diretamente no seu trabalho. Seja se você tem um negócio, ou até se você opera no mercado financeiro, faz operação day trade, swing trade, position, etc. Operar no mercado é uma profissão, vamos dizer assim, que única, tá? Porque necessariamente todos os dias você tem uma pressão de fechar o dia negativo, tá? Então, é uma pressão forte, sabe? Tipo, às vezes no início você possa até não sentir, ou às vezes pode ser até o contrário. No início você sentir muito e com o passar dos anos você sentir menos. Então isso já é em si um gatilho para estresse, como qualquer negócio, você não quer ter prejuízo, tá? Então esse estresse ele geralmente vem de você perder o dinheiro, tá? E não necessariamente porque você errou em algo, e sim porque você está perdendo dinheiro, entendeu? Então você se estressa por estar perdendo dinheiro. E aí vem alguns gatilhos por conta dessa perda de dinheiro, que são normalmente esses gatilhos que fazem você ter o estresse mediante ao seu esgotamento. O primeiro gatilho é as suas preocupações. Ou seja, se você tem preocupações com as suas contas, com o seu aluguel, mesmo antes de vencer, você é uma pessoa que se sente pressionado, se sente desestabilizado, você sente que você gasta mais do que você recebe, você tem essa pressão na sua mente, isso aí faz com que você entre nesse ritmo do burnout e você vai acabar tendo esse esgotamento e em algum momento você acabar tendo um estresse desnecessário muitas das vezes. Porque tem situações que você está totalmente sob controle e acaba que você se estressa e acaba que depois você vai para o mercado e inconscientemente esse estresse acaba te afetando no mercado porque você fica ansioso, etc. Outra coisa, outro ponto de gatilho de estresse são perdas excessivas, tá? E aquele sentimento e aquela necessidade de recuperar essa perda. Então, o fato de você não conseguir estopar, de você não ter um limite, já vai te gerar um estresse em si, tá? Isso é natural. Mas tem outro estresse que acaba gerando também no longo prazo, que é o estresse que normalmente ocorre quando você tem um loss anual, mensal. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheci que chegou para mim e falou: Jonathan, eu conheço o Day Trade há 2 anos, há um ano. Jonathan, eu opero swing trade há sei lá quanto tempo, eu opero Forex, eu opero B3, eu opero na B3 na verdade, né? Seja Bovespa ou enfim, você trabalhando ali com ações, futuros, e essas pessoas chegam até mim e falam bem assim, cara, eu tô com 10 mil reais negativo. E é preocupante, é muito preocupante. Né? Porque aí foi a experiência que a pessoa teve no mercado para poder, abre aspas, se educar no mercado. Né? Porque a pessoa chega com um pensamento, ela até faz um curso, faz uma consultoria, vê um vídeo no YouTube, ela tem uma noção do mercado, só que quando ela entra no mercado e começa a trabalhar, ela vê que é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente daquilo que ela esperava, por exemplo, em relação a ganhos, porque se trata de renda variável. E a renda variável, a gente tem que muito mais focar na média de ganhos do que necessariamente na constância do ganho, né? Porque é variável, né? Você não vai ganhar todos os meses. O que importa é a média desses ganhos, se são positivas, a quantidade de meses que você ganha, o resultado geral se você vai fechar positivo. Então tem esse detalhe. Então esse pequeno desejo que é gerado dentro de você inconscientemente, que você tem que recuperar esse prejuízo, até para uma aceitação sua mesmo, até para que você se sinta um profissional, porque você vai sentir sempre aquilo. Cara, eu opero, mas eu tô negativo. Eu não consigo pagar uma DARF. Então ali é uma pressão que vai gerar dentro de você, tá? Muitas vezes pode ser usado como um ponto positivo, etc, para que você possa simplesmente recuperar, né? Ter ânimo para recuperar, mas muitas das vezes vai acabar te afetando. Então tem esse detalhe. Outro ponto também que vai ser um gatilho para o estresse é as mudanças de estilo de vida em geral. Seja você ter ficado desempregado ou você ter mudado de emprego. Um divórcio também impacta diretamente, tá?
ou até mesmo a perda de um familiar, tudo isso vai envolver. E pelo período que a gente passou, que agora em 2020 foi um período muito difícil com tudo que aconteceu, é até difícil você conhecer alguém que não perdeu um ente querido, um amigo, um primo. E tudo isso influencia, sabe? Por mais duro que às vezes você seja, isso vai influenciar no mercado. Porque isso vai influenciar na sua tomada de decisão. E a sua tomada de decisão, ela vai se basear basicamente no seu padrão como pessoa, na sua forma de estar estabilizado ou não, entendeu? Então não adianta você vir dizer que no mercado você é um cara calmo, se na vida real você é super estressado, ignorante, etc. Então todo esse estresse, toda essa ignorância, você vai trazer para o mercado. Você vai boletar com mais força, vamos dizer assim, a sua ignorância, sabe? Você vai ter um excesso de confiança na maioria das vezes. Então tudo isso vai influenciar. Então outros gatilhos de estresse vêm também com conflitos com o seu cônjuge, amigo, vizinho. Então, vamos supor que hoje à noite você teve um conflito. Vamos supor que amanhã de manhã você acorde bem, sabe? Tranquilo. Mas o que aconteceu hoje à noite, ele inconscientemente, ele altera um pouco como vai ser seu dia amanhã, tá? A não ser que você tenha uma rotina matinal que te tragam as energias positivas assim, vamos dizer assim, e você consiga ter uma tranquilidade no resto do dia. Mas normalmente o que acontece no seu dia anterior, o que acontece antes de você acordar, influencia diretamente quando você acorda, tá? Porque normalmente quando a gente às vezes acorda pensando várias coisas na nossa mente. Pensando no mercado financeiro, nas perdas, nos ganhos, nas estratégias, pensando no problema aqui, numa conta ali, sei lá o que. Então tudo isso vai influenciar. Então isso influencia no trade também. Tá? Então, eu não estou dizendo que vocês vão ser perfeitos em relação a isso, eu não sou. Mas você entender esses fatores já vai te deixar na frente. Você entender o que é que os seus pontos fracos já vai te deixar na frente. Entendeu? Outros pontos que podem gerar um estresse, por exemplo, eu tenho um pequeno estresse nesses pontos que é prazos. Né? Eu tenho alguns operacionais, por exemplo, operacional para o swing trade, onde tem um prazo para encerrar uma operação. Então, se passou de 30 dias, na verdade não vai passar de 30 dias, porque chegou em 30 dias eu já tenho que encerrar. Eu só continuo na posição se eu continuar com, por exemplo, se eu tiver vendido, tá, até a finalização do próximo contrato do índice, por exemplo, em swing trade. Se quando for finalizar aquele contrato, eu necessariamente coloquei aquele prazo para me sair daquela posição, se for para mudar de contrato, fazer a renovação do contrato por conta do vencimento, mas se for para ficar na mesma posição, ok, tá? Mas normalmente eu faço diferente. Eu antes dos 30 dias, às vezes dá um nervosismo, às vezes acontece alguma coisa no mercado, a gente tem aquele estresse. Por exemplo, recentemente eu tive, essa semana, acho, ontem, hoje, vamos dizer assim, não estresse, mas tipo, é um gatilho para estresse. Não é que necessariamente você vai explodir, mas você tem um gatilho, sabe? Você tem um gatilho. Pô, você acorda assim e fala, pô, cara, eu tô negativo hoje. Nossa, o mercado tá vindo contra mim, cara. Então é um gatilho de estresse, tá? Outras coisas que contam muito é mais maus hábitos alimentares, dor. Um exemplo de mau hábito alimentar é que antes, por exemplo, minha esposa trabalhava, ela trabalhava na madrugada, etc. também. Então acabava que no período do almoço, etc. eu tinha que me virar, etc. Fazer almoço algumas vezes. Isso me estressava, porque às vezes eu estava operando ou dando aula, consultoria e etc. E acabava que, tipo, dava meu dia e eu tava aqui na tela do computador, tipo, operando, etc. E eu ter que normalmente ter que comprar uma quentinha, sabe? Tipo, porque o ritmo, aquele ritmo de mau hábito, me prejudica, sabe? Eu sinto que me prejudica, eu me sinto estressado por não estar no horário certo, etc. Tem um cara que fica estressado, sou eu, com fome. Outra questão também é dor, né? Se você tem alguma dor, se você está com uma dor emocional, se você está com alguma sensação de depressão, de vazio dentro de si, uma dor espiritual, vamos dizer assim também, uma dor física, você acorda hoje com uma dor de cabeça, às vezes eu acordo com uma dor no olho, eu uso óculos, tal, etc. Então acaba que às vezes forçando a vista na madrugada, no celular, etc. Eu acordo no outro dia com uma enxaqueca. Então você acha que isso não vai te dar um estresse, mas isso dá um estresse.
Porque eu com dor eu fico um pouco estressado, dor de dente me deixa um pouco estressado. Então tudo isso influencia no mercado. Então você tem que entender quais são os gatilhos que podem te fazer tomar decisões negativas no mercado, decisões que não são racionais, sabe? Decisões que são baseadas muito na emoção, você fica muito emocionado. Então tem esse detalhe, tá, pessoal? Então quando o estresse ele se torna muito prolongado e por muito tempo, então aí vai aparecer esses sintomas de esgotamento. Então primeiro você tem um gatilho, aí você tem o estresse, aí começa a vir um esgotamento, aí você entra no burnout e vira um ciclo, tá? Então você pode ter dificuldade para dormir, né, que é necessariamente essa insônia. A sua raiva naturalmente vai aumentar, tá? E isso pode levar a um comprometimento até do seu próprio sistema imunológico, tá? Isso pode desencadear em um resfriado, em um... Quando você envolve a parte imunológica, você sabe, isso pode até gerar uma depressão na pessoa, uma tristeza, uma sensação de que não conquistou tal meta e a cabeça pode deixar a pessoa muito confusa. Isso ocorre, isso é real, tá? Então, o trading, ele traz essa fuga, tá? Ele traz essa fuga para essas partes emocionais. Você começa no trading, você tem um objetivo, você tem um stop, você tem um setup, você tem um gerenciamento, você tem tudo isso. Mas na hora que você está na operação e a sua emoção bate, existe essa fuga, sabe? E aí vem esses gatilhos e você pode acabar tendo esse estresse, tá? Isso faz com que as suas, vamos falar assim, entre aspas, né? É, glândulas suprarrenais, né? Vamos dizer assim. Acho que é assim que fala. Que produzem a sua adrenalina, sejam mais ativas. Então, essa adrenalina ela vai te dar uma energia instantânea no trade, tá? Com o passar do tempo, é a mesma coisa que, por exemplo, você acelerar um carro, por exemplo. Pô, você me acelerou, meu, dá uma adrenalina. Sabe aquele momento que você tá, tipo, no semáforo? E tá, tipo assim, vermelho, amarelo, verde. Eu te pergunto, você é o tipo de cara que simplesmente acelera? Sinal verde. Ou você é aquele tipo de cara, tipo assim, verde. Você olha pro carro do lado, mano, vou arrochar, cara. Eu vou parear aqui com ele. Então tem esses dois tipos de pessoa. Entendeu, pessoal? E isso pode acabar levando aos determinados comprometimentos, né? Mas com o tempo, a resposta ela vai ficando um pouco mais lenta, porque você vai sempre precisar dessa adrenalina para tomar uma decisão. E isso o mercado impacta diretamente. Então você vai sempre precisar daquela adrenalina para tomar uma decisão. Você não vai conseguir raciocinar. Então você vai chegar em um momento onde você vai ter um operacional, etc. E você vai achar na sua cabeça que só você sabe daquilo. Essa estratégia só você sabe. A estratégia ela funcionou no passado, ela vai funcionar para sempre. E só a cabeça fica lenta, sabe? E você começa a ter umas paradas assim nada a ver no mercado. Você começa a se distrair muito fácil, você perde seu foco, você começa a ter muita insônia, você começa. E aí você vai entrando no burnout aí. Isso aí é burnout. Você tá, é como se você estivesse enfraquecendo, você está se esgotando, se estressando por algo que às vezes nem está te dando retorno. Entendeu? E quando você entra nesse ritmo de burnout, você vai entrar ali na sua insônia, você vai ter o seu dia tal, aí depois vai ter os seus gatilhos de estresse, você vai se estressar, depois você não vai dormir, você não vai se alimentar bem, você vai ter insônia, né? E esqueci de falar também, você vai ter perdas no mercado, né? E depois da sua insônia, você vai acabar dormindo, mas você vai dormir profundamente, só que você vai dormir por um curto período de tempo, porque você tem que trabalhar, porque você tem que fazer outra coisa. E você vai acordar muito mais cansado, mesmo depois de ter dormido. E aí vai permanecer ao longo do dia, e isso vai virando. O burnout é isso, pessoal. É esse ciclozinho assim, sabe? Desse termo psicológico, tá? E uma vez que o esgotamento ele ocorre, muitas das vezes isso acaba minando os seus sonhos. Isso acaba prejudicando diretamente os seus sonhos, o seu trabalho, o seu negócio. Às vezes, por uma questão de paciência, de organização, você acaba desistindo de tudo, entendeu? Então, muitos vão mudar de emprego, outros vão gastar tempo
não gastar tempo, mas tipo assim, tendo que ter outros escapes. Por exemplo, o cara chegou de um nível tão prejudicial, sabe? Esgotou tanto a mente dele, as energias dele, que ele vai ter que recuperar ali aquele. Vai ter que passar por um psicólogo. Tem muitos traders que tem que passar por um psicólogo porque teve muitas perdas. E aquelas perdas se envolveu com os problemas pessoais, etc. E isso ocorre, pessoal, isso é normal. Toda pessoa que trabalha em si não precisa ser só necessariamente no mercado financeiro. Em qualquer área na vida, vai ter aquele momento que vai ser o risco do burnout, entendeu? Então, assim, Jonathan, você falou legal, tal, você fez um questionamento, você falou sobre as respostas do questionamento, o que isso pode levar, mas qual é a solução? Tá? Pelo menos é a solução para mim, não é a solução que eu vou 100% praticar ela, porque não é tão fácil assim. Às vezes no papel é um pouco mais fácil, mas na prática é outra, né? Por mais que eu trabalhe em home office, eu tenha minha liberdade, é, essa liberdade às vezes prejudica um pouco, porque você tem aquela sensação de que não é que é uma sensação, realmente eu posso fazer isso. Por exemplo, eu posso sair, eu posso escolher não trabalhar hoje, tipo, ó, hoje eu não vou operar, hoje eu não vou estudar. Só que assim, esse hoje eu não posso, ele é muito prejudicial, principalmente pelo fato de ser uma opção. Então, o seu cérebro, minha cabeça, normalmente ela vai tentar me sabotar, né? Vai falar, você não precisa abrir uma operação hoje, então já aproveita e já dorme, né? Já dorme mais tarde, né? Então isso vai acabar sabotando, entendeu? Então tem os seus pontos negativos também, a pessoa acaba se sabotando, não necessariamente porque a pessoa não pode, que a pessoa não vai conseguir, entendeu? Outro ponto que eu acredito que seja uma solução é a pessoa fazer algum tipo de exercício físico, uma caminhada ajuda. Eu, por exemplo, eu levo meu cachorro para passear, sabe? Todo final de semana eu saio com a minha esposa. Isso pra mim é tipo muito necessário, sabe? Tem finais de semana que eu não quero sair, minha esposa conversa comigo, conversa e a gente acaba saindo. E depois que eu saio, eu chego pra ela e ainda falo, pô, velho, valeu, mano. Tipo, eu não tava querendo ir. Tava cansado, tava. Às vezes eu tava cansado, mas às vezes eu queria, sabe o quê? Eu queria fazer um backtest, tá ligado? Eu queria desenvolver uma estratégia, eu queria trabalhar mais. Burnout. Eu tô me esgotando, mas eu ainda tô ali, ó. Você tá entendendo? Então, tirar umas férias. Não precisa ser umas férias, nem todo mundo consegue tirar umas férias. Essa é a verdade. Mas eu falo assim, tirar um final de semana para comer um pastel, esvaziar a mente. Eu sei que a gente trabalha no mercado financeiro, mas a gente tem que entender que dinheiro vai e vem. Tempo, saúde, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, tem essa detalhe, tá? Então, comer melhor também, então isso já vai ajudar o corpo a você também lidar com estresse, é, controlar ali também ali a questão de gordura, salgadinhos, alimentos, que pode prejudicar diretamente o seu corpo. Isso, mano, isso é real, velho. Só você fazer uma dieta, você vai ver que sua vida vai mudar. Fazer uma dieta, entrar na academia, mano, sua cabeça muda. Isso é fato. Sair uma vez na semana, sua cabeça muda. Você deixar de se preocupar com algumas determinadas contas. Às vezes a gente se preocupa com as contas que já estão pagas. A gente tem um dinheiro lá na conta para pagar, mas a gente está preocupada com aquilo ainda, sabe? Então, a gente tem uma preocupação a menos, faz uma grande diferença na nossa vida. Tá? A gente vai evitar um estresse, vai evitar uma briga com o esposo, uma briga com um cunhado, com um primo. Enfim, outra coisa que vai te ajudar muito no mercado é você planejar as suas operações, ter o seu plano de trading antes mesmo do mercado abrir, para quem faz day trade. Ou seja, amanhã, um pregão, tal, etc. Mas é necessário, às vezes é melhor para você entrar umas 11 horas, 10 horas da noite antes de você dormir, fazer a sua análise, anotar, porque amanhã você vai ler tudo isso e você vai entender que você tem uma regra para executar tudo isso. Então você automaticamente você vai seguir suas próprias regras, entendeu? E isso vai fazer com que você opere o seu sistema, quando você siga o seu gerenciamento de risco, você seja mais disciplinado, porque são pequenos detalhes que você vai criar o hábito para ter a disciplina.
entendeu? E o outro ponto é que você tem que levar um estilo de vida equilibrado, tá? Esse equilíbrio tem que vir na parte financeira, na parte emocional, que já vai envolver família, etc., amigos, você mesmo, na parte espiritual também, tá? Vocês podem até não acreditar, mas todo mundo tem que estar bem consigo mesmo. Não adianta você ter o melhor trabalho do mundo, você ter estratégia, seja lá o que for, e você não estiver bem consigo mesmo. Eu já tive pessoas que por exemplo, assim, eu operei 30 dias com a pessoa, nós dois, fazendo basicamente as mesmas coisas. Só que a única diferença é que essa pessoa, por não ter uma devida experiência, por não estar com a cabeça muito organizada, ele tomar decisões que eu não tomei e ele fechar negativo e eu positivo. Aí você pergunta por quê? Ansiosidade, querer mexer na operação, fazer algo que não era para ser feito, algo que a gente não planejou. Sabe, de eu chegar assim pro aluno e falar, nosso operacional é esse, a gente vai fazer isso e isso, o gerenciamento é esse. A pessoa fazer totalmente diferente, totalmente diferente. Às vezes até no primeiro dia a pessoa fazer totalmente diferente, ter lucro, e eu chegar pra pessoa, cara, isso aí não tá correto. Eu já me vi assim, igual a você, e já tive problemas com isso. E a pessoa falar, não, Jonathan, calma, tal. Depois de 3 dias a pessoa chegar pra mim e falar, pô, Jonathan, pô, desculpa, velho, não sei nem o que te falar, velho. Eu tô até com vergonha de falar com você, Jonathan, porque você me deu o conselho, mas mesmo assim eu mesmo me prejudiquei. Entendeu? Então, a melhor cura para o burnout no training, para esse esgotamento, em primeiro lugar, é você evitar que ele aconteça. Evitar aqueles gatilhos que eu te falei anteriormente. E eu tenho certeza que isso vai ajudar. Para muitos, ver essa aula às vezes pode ser esgotante, chato, mas para mim foi muito útil quando eu olhei esse conteúdo no passado e identifiquei alguns problemas e defeitos que eu tinha e eu não resolvi todos, tá? Eu acho que eu nem resolvi 50% deles, mas os pequenos detalhes que eu fui removendo ali melhorou muito a minha performance, entendeu? A minha questão de profissionalismo e etc. E me fez ter melhores resultados. Então isso é o que eu espero para vocês, traders e futuros traders aqui do meu canal. Tamo junto, valeu!